Imagine estar em uma cidade onde o som das bombas nunca para. Os gritos de agonia ecoam com intensidade e a esperança parece apenas uma ilusão. O frio do inverno aqui corta como uma lâmina e a fome devora todos os corpos. A morte é a única certeza. Milhões de vidas se perderam aqui, em meio a ruínas e a sacrifícios. Essa é a história de Stalingrado, onde homens e mulheres lutaram não apenas pela vitória, mas pela própria sobrevivência. Bem-vindo ao Inferno na Terra. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está numa História Sem Filtro. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Alemanha rapidamente dominou a Europa Ocidental com sua estratégia de Blitzkrieg, consolidando territórios como a França e os Países Baixos. Porém, desde o início, Hitler tinha planos mais ambiciosos: a conquista do leste europeu e da União Soviética. A justificativa para essa invasão era dupla. Ideologicamente, Hitler viu o comunismo como inimigo mortal do nazismo e considerava os eslavos uma raça inferior, destinada a servir ao povo alemão. Estrategicamente, ele precisava dos vastos recursos da União Soviética, petróleo do Cáucaso, cereais da Ucrânia e minérios industriais para sustentar a sua máquina de guerra. Em 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história, com mais de 3 milhões de soldados, 600 mil veículos e 3.500 tanques. A invasão foi dividida em 3 grupos principais. O Grupo de Exército Norte, comandado por Wilhelm von Lipp, cujo objetivo era capturar Leningrado. O Grupo de Exército Centro, liderado por Fedor von Bock, que deveria tomar Moscou, coração da União Soviética, e o Grupo de Exército Sul, sob Gerd von Rundstedt, cuja meta era capturar os recursos da Ucrânia e avançar em direção ao Cáucaso. Esses grupos eram apoiados pela Luftwaffe e por aliados do eixo, incluindo tropas romenas, italianas, húngaras e finlandesas. A estratégia inicial funcionou. Os alemães avançaram rapidamente, capturando grandes territórios e cercando milhões de soldados soviéticos. Em Kiev, cerca de 665 mil soldados soviéticos foram capturados, o maior cerco da guerra. No entanto, a resistência soviética e o vasto território começaram a desacelerar o avanço alemão. No inverno de 1941, para o qual as tropas alemãs não estavam preparadas, paralisou o Grupo de Exército Centro nos arredores de Moscou. Stalingrado até então não era o objetivo original da Operação Barbarossa. Após o fracasso em capturar Moscou, Hitler decidiu concentrar os esforços no sul, onde estavam os recursos naturais, como o petróleo. Stalingrado, situada nas margens do rio Volga, tornou-se um ponto estratégico crucial. Controlar Stalingrado significava cortar as linhas de suprimentos soviéticas pelo Volga, que abasteciam o Exército Vermelho, garantir uma base para avançar em direção aos campos de petróleo do Cáucaso e obter uma vitória simbólica, já que a cidade levava o nome de Stalin, o líder soviético, e capturar Stalingrado era derrotar Stalin em pessoa. No verão de 1942, Hitler lançou a Operação Casa Azul, ofensiva estratégica alemã que incluía a captura de Stalingrado e o avanço em direção ao Cáucaso, onde se encontravam as maiores reservas petrolíferas da União Soviética, localizadas em Baku, Grozny e Maikop, para reabastecer as reservas de combustível da Alemanha e privar a União Soviética desses recursos vitais, visando assim precipitar o colapso do esforço de guerra soviético. A operação iniciou-se em 28 de junho de 1942 e foi dividida em 2 exércitos: o Grupo de Exército A, sob o comando do general Wilhelm List, direcionado para o Cáucaso com a missão de capturar os campos petrolíferos, e o Grupo de Exército B, comandado pelo marechal de campo Maximilian von Weiss, encarregado de avançar em direção a Stalingrado, assegurando o flanco norte e cortando as rotas de suprimentos soviética pelo rio Volga. A invasão de Stalingrado teria como principal força o 6º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Paulus. O 6º Exército era uma unidade de elite da Wehrmacht, composta por dezenas de milhares de soldados e equipada com os mais modernos recursos militares da época, composto principalmente por soldados de infantaria, mas também unidades de apoio blindado e artilharia pesada. O 6º Exército estava em uma posição de causar grandes danos à União Soviética e a Stalingrado. A ofensiva alemã contra Stalingrado teve início em 23 de agosto de 1942, um dia que ficaria gravado na memória dos habitantes da cidade e na história da Segunda Guerra Mundial. Sob o comando do general Friedrich Paulus, o 6º Exército Alemão avançava confiante de que uma vitória rápida e decisiva seria apenas uma questão de tempo. No entanto, ao adentrar o território soviético, os alemães não estavam apenas enfrentando um inimigo militar, mas uma resistência implacável, que logo transformaria Stalingrado em um campo de batalha que desafiaria todas as expectativas. A Luftwaffe, força aérea alemã, iniciou o ataque com um bombardeio devastador.
utilizando bombas incendiárias que arrasaram a cidade e a sua população. Em um único dia, mais de 40 mil civis perderam suas vidas, e a cidade, antes viva e pulsante, foi consumida por um mar de fogo. As bombas incendiárias, projetadas para causar destruição em larga escala e espalhar o caos, caíam sem parar, apagando casas, escolas, hospitais e fábricas. Mas o bombardeio também fez mais do que destruir. Ele forjou um cenário de resistência. Maria Ivanovna, uma das muitas sobreviventes deste inferno, recorda-se do horror com uma clareza angustiante. As bombas caíam como chuva. Corríamos sem rumo, pisando em corpos e tentando respirar em meio à fumaça. Nunca pensei que viveria para contar isso. Este testemunho encapsula a realidade que milhares de civis enfrentaram. Um caos absoluto. No entanto, essa mesma destruição criou as condições favoráveis para a feroz resistência que viria a marcar a batalha. O terreno urbano de Stalingrado, com suas ruínas e escombros, tornou-se campo de batalha natural. Os tanques e veículos blindados alemães, com toda sua superioridade mecânica, não conseguiam se movimentar livremente entre as ruas estreitas e os prédios em ruínas. As bombas destruíram a cidade, mas as ruínas se tornaram a principal defesa de Stalingrado, dificultando qualquer avanço significativo dos alemães e tornando a cidade praticamente impenetrável para as forças blindadas. Para os soldados soviéticos, as ruínas de Stalingrado não representaram apenas um obstáculo natural para o inimigo, mas um campo de guerra no qual as táticas de guerrilha, combate urbano e emboscadas poderiam ser utilizadas com eficácia. Os soviéticos começaram a se esconder nas estruturas danificadas, lutando de edifício em edifício, aproveitando o terreno para desorientar os invasores. Era simplesmente uma guerra de resistência constante, em que cada metro avançado pelos alemães era conquistado a um custo humano altíssimo. Stalingrado, que começou como uma cidade industrial de importância estratégica, transformou-se em um símbolo de resistência. A cidade virou um campo de batalha, onde não só os soldados, mas também os civis lutaram pelas suas vidas. Mulheres, crianças e idosos, todos estavam envolvidos de alguma forma na defesa de sua pátria. Aqueles que sobreviveram aos ataques aéreos iniciais, como Maria Ivanovna, não sabiam ainda o quão duras seriam as semanas seguintes. No entanto, o sexto exército de Paulus ainda não sabia que Stalingrado os havia aprisionado em uma armadilha mortal. Eles estavam prestes a enfrentar não apenas o Império Soviético, mas a força inabalável do espírito humano diante da destruição. A batalha que se seguiria não seria apenas o confronto entre exércitos, mas uma luta pela própria sobrevivência da cidade, da população e de toda uma nação. O primeiro golpe dos alemães foi só o início de um longo e sangrento capítulo da história da guerra. E o que parecia ser um triunfo para a Wehrmacht, logo se revelaria como uma das mais profundas derrotas da história militar. O combate em Stalingrado foi diferente de qualquer outra batalha da Segunda Guerra Mundial. Terreno devastado, com prédios destruídos e ruas cobertas de escombros, tornou-se um cenário ideal para uma guerra de resistência urbana. Os soviéticos, sob o comando de Vasily Zhukov, enfrentaram o sexto exército alemão com uma estratégia única, que não envolvia apenas o combate militar, mas também uma força de resistência psicológica e moral imbatível. Vasily Zhukov, o comandante do 72º Exército Soviético, entendeu que uma batalha convencional em campo aberto contra as forças alemãs superiores em armamento e em números não seria eficaz. A solução foi transformar cada rua, cada prédio e cada esquina da cidade em uma fortaleza. Zhukov implementou a tática de abraçar o inimigo. Em vez de esperar que os alemães chegassem em determinados pontos, as forças soviéticas se posicionavam perto dos inimigos, frequentemente em combate corpo a corpo, sem permitir que os alemães usassem sua superioridade aérea e de artilharia de maneira eficaz. Essa estratégia visava tornar impossível o uso eficaz de tanques e aviões de ataque alemães, já que o combate urbano forçava os dois lados a lutar em distâncias curtas. A artilharia pesada e os veículos blindados não podiam ser usados com a mesma eficiência. Cada ruína era transformada em uma posição de defesa, e cada esquina se tornava uma armadilha mortal para o inimigo. A cidade de Stalingrado se tornou um campo de guerra implacável. Nas ruínas de Stalingrado surgiram as lendas de resistência. Vasily Zaitsev, um ex-caçador e agora um sniper soviético, se escondia entre os escombros, caçando os soldados inimigos. Tornou-se em um dos maiores atiradores de precisão da história militar.
com mais de 225 mortes confirmados por ele, incluindo oficiais alemães. Sua habilidade para eliminar alvos à distância, de maneira furtiva, foi crucial para desestabilizar as forças alemãs e amedrontar o inimigo. Soldados alemães escreviam: Não sabíamos de onde vinham os tiros, era como lutar contra fantasmas. a tensão era palpável. O medo se espalhou entre as tropas de Hitler, que não estavam mais combatendo apenas os soldados soviéticos, mas o próprio medo da morte invisível. Além disso, um pequeno prédio em Stalingrado transformaria a vida dos soldados alemães em um verdadeiro inferno. Esse prédio o exército alemão descobriria porque os franceses, os otomanos, os suecos e diversos outros grandes impérios na história fracassaram em derrotar as forças russas. Estamos falando da Casa de Pavlov. A Casa de Pavlov era um prédio de apartamento comum de 3 andares, que ficava próximo ao centro de Stalingrado. Situado em uma posição estratégica com vista para a Praça 9 de Janeiro, foi transformada em uma fortaleza improvisada pelos defensores soviéticos. Ela oferecia uma visão clara do rio Volga e da praça que os alemães pretendiam dominar para facilitar seus movimentos e estabelecer posições defensivas. Ao capturar o prédio, os alemães acreditavam que poderiam dividir as forças soviéticas e consolidar sua presença em Stalingrado. No entanto, o sargento Yakov Pavlov e um pequeno grupo de soldados, aproximadamente 25 homens, tomaram a iniciativa de ocupar o prédio antes que os alemães o fizessem. Esse pequeno contingente, pertencente ao 13º Regimento de Guardas do Exército Vermelho, assumiu a missão quase impossível de segurar a posição contra as forças numericamente superiores. Assim que os soldados soviéticos tomaram a casa, iniciaram a fortificação. Eles reforçaram as paredes, construíram barricadas e converteram janelas em posições para atiradores. Além disso, fizeram buracos nas paredes internas, permitindo que os soldados se movimentassem dentro do prédio sem serem expostos ao fogo inimigo. Os defensores usaram armadilhas improvisadas como granadas e minas terrestres para tornar cada tentativa de invasão alemã em um pesadelo. Para piorar a situação para os nazistas, os soviéticos estabeleceram rotas subterrâneas, conectando o prédio à linha de suprimentos e comunicação, permitindo que recebesse munição e alimentos. Os alemães, cientes da importância estratégica do edifício, realizaram ataques constantes e intensos por quase 2 meses. Utilizaram artilharia pesada, ataques aéreos e infantaria para tentar capturar a Casa de Pavlov. Apesar disso, os soviéticos resistiram bravamente, causando pesadas baixas nas forças alemãs. Pavlov e sua equipe se tornaram lendas após isso, exemplificando na tenacidade e o espírito de sacrifício. Para os soldados alemães, a Casa de Pavlov era um verdadeiro pesadelo. Gastaram semanas tentando tomar o prédio, mas sempre falhavam, causando grandes perdas. A resistência ali foi tão feroz que os alemães começaram a acreditar que enfrentavam forças muito mais numerosas. Em 9 de novembro de 1942, os ventos da guerra mudariam para sempre. A Operação Urano, uma das manobras militares mais ousadas e decisivas da guerra, seria responsável por virar o jogo para os soviéticos. Realizada e planejada por um único homem, o terror alemão, Marechal Zhukov. Zhukov tinha uma visão clara, envolvendo o 6º Exército de Paulus em um cerco mortal e cortar suas redes de abastecimento. Enquanto os alemães estavam focados na Batalha Urbana de Stalingrado e na captura da cidade, o Exército Vermelho se preparava para uma série de ataques coordenados para dar o golpe final. Zhukov sabia que o sucesso da operação dependia da velocidade e da precisão com que as frentes soviéticas se unissem e cortassem o acesso do inimigo ao resto do território. A operação foi um feito de engenharia militar e tática. Em 2 grandes movimentos, os soviéticos avançaram rapidamente para as ilhas inimigas. No norte, as forças soviéticas atacaram a linha romena com uma força esmagadora. Os romenos, despreparados e mal equipados, foram rapidamente derrotados. Simultaneamente, ao sul, outras forças soviéticas avançaram contra as posições húngaras e isolaram as rotas de abastecimento alemãs. Esse ataque duplo foi o que permitiu a união das forças soviéticas, com 2 exércitos se encontrando em Kalash, cercando completamente o 6º Exército de Paulus. No total, a operação envolveu cerca de 1 milhão de soldados soviéticos, mais de 1.000 tanques e 1.500 aviões, contra cerca de 300 mil soldados do eixo. O cerco foi montado com uma eficiência brutal, e a velocidade de execução foi um fator decisivo. Nos primeiros 3 dias, as forças soviéticas avançaram mais de 50 quilômetros e rapidamente conquistaram pontos estratégicos que solidificaram o cerco ao exército alemão. O impacto psicológico sobre as forças do eixo foi devastador. Os alemães, que já estavam enfrentando dificuldades dentro de Stalingrado, foram pegos de surpresa. Zhukov havia planejado a Operação Urano com uma precisão impressionante. A execução da operação
foi rápida e decisiva, mas a eficácia dela não estava apenas nas forças militares envolvidas. Os soviéticos conseguiram se infiltrar nas linhas do inimigo, usaram o terreno a seu favor e aproveitaram as falhas de comunicação do eixo. A destruição das linhas de abastecimento foi um golpe fatal para o sexto exército. Após o cerco estar completamente fechado, a situação para os alemães se tornou desesperadora. Sem acesso a suprimentos, com o inverno russo implacável e os soviéticos avançando por todas as frentes, a moral das tropas alemãs desabou. Mas enquanto isso, Hitler ainda se recusava a admitir a derrota e ordenava que as forças alemãs resistissem a qualquer custo. O cerco durou meses e, a partir de então, a luta foi marcada pela fome, doenças e frio extremo. As condições eram inimagináveis, com soldados alemães morrendo, não apenas por causa das batalhas, mas também devido à fome e ao congelamento. A resistência dos soviéticos era implacável e a rendição do sexto exército parecia uma questão de tempo. Die Grenzwacht hielt im Osten dem Feinde lange stand. Heut kehrt ihr letzter Posten zurück ins Vaterland. À medida que os meses de dezembro de 1942 e janeiro de 1943 avançavam, a situação para o sexto exército alemão em Stalingrado se tornava cada vez mais desesperadora. As forças alemãs estavam totalmente cercadas pelos soviéticos, que haviam executado com precisão a Operação Urano, será da cidade e o destino dos homens de Friedrich Paulus. Dentro do cerco, as condições eram absolutamente desumanas. O inverno russo, implacável e gelado, caía sobre os soldados alemães, cujos uniformes não eram adequados para suportar as temperaturas extremas. As baixas temperaturas, que chegavam a menos 30 graus em alguns dias, devastaram ainda mais os homens, já debilitados pela fome e pela exaustão. Cartas de soldados alemães encontradas após a Batalha de Stalingrado sugerem a situação precária que eles se encontravam. Estamos cercados. A situação é desesperadora. Não temos comida, não temos munição e também não temos esperança de alívio. Temo que esta seja minha última carta. A Luftwaffe, a força aérea alemã, tentou desesperadamente abastecer o sexto exército através de uma ponte aérea, mas a operação foi um fracasso total. A quantidade de suprimentos enviados era irrisória comparada às necessidades do exército, e muitos aviões foram abatidos ou destruídos pela defesa soviética. O que antes parecia uma operação de resgate, rapidamente se tornou um esforço fútil e desesperado. O sexto exército alemão se afundava cada vez mais no desespero, enquanto a resistência soviética se fortalecia. O cerco durou meses, e ao longo desse tempo, a situação dos alemães se deteriorou de forma irreversível. A fome, as doenças, o frio e a constante pressão das forças soviéticas levariam a um resultado inevitável. Era 31 de janeiro de 1943. O sexto exército alemão, o orgulho da Wehrmacht, estava em colapso. Depois de meses de um cerco implacável, o general Friedrich Paulus se viu diante de uma decisão impossível. A Batalha de Stalingrado, que havia começado com confiança e brutalidade, agora se transformava em um pesadelo que marcaria o fim de uma era. Lá, no coração do inferno congelado, as forças de Paulus estavam completamente isoladas. O frio devastador, a falta de alimentos e munições e o sofrimento de suas tropas eram insuportáveis. No entanto, os soldados não viam uma saída. A cidade de Stalingrado, antes uma cidade estratégica, se tornaria um túmulo de homens e sonhos. Paulus manda uma carta a Hitler informando sobre a situação de Stalingrado. A fortaleza só pode ser mantida por mais alguns dias. O heroísmo dos soldados ainda está inquebrantável. Para aproveitar isso até o último momento, na beira do colapso, pretendo ordenar que todas as unidades façam uma saída organizada para o sul. Grupos individuais conseguirão escapar e, pelo menos, criarão confusão na frente russa. Enquanto permanecendo onde estão, todos certamente perecerão, e como prisioneiros, morrerão de fome e congelamento. Mas a resposta de Hitler foi implacável. Sem consideração pelas vidas perdidas ou pelas condições insustentáveis, ele proibiu qualquer rendição, ordenando ao sexto exército que mantivesse as suas posições até o último homem, promovendo Paulus a marechal de campo. Isso passava uma clara mensagem: a rendição era impensável. As ordens de Hitler eram claras, mas a realidade era muito mais cruel. Sem esperança de reforço, sem suprimentos e com suas forças se desintegrando, Friedrich Paulus, homem que comandava o sexto exército, se viu forçado a fazer algo impensável. No dia 31 de janeiro, sem alternativas, Paulus se rendeu.
O comandante de um exército invencível se ajoelhou diante da inevitabilidade da derrota. Stalingrado, que deveria ser uma vitória decisiva, agora se tornava o túmulo do orgulho nazista. Mais de 90 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros, mas apenas 6 mil sobreviveram ao cativeiro. A resistência, que custou milhares de vidas e que mergulhou os exércitos em um mar de sangue e gelo, foi finalmente interrompida. O Sexto Exército, a elite de Hitler, foi destruída. A derrota em Stalingrado seria o marco do colapso da máquina de guerra nazista. A Batalha de Stalingrado foi um dos confrontos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, resultando em aproximadamente 2 milhões de mortos. Do lado alemão, cerca de 600 mil soldados pereceram durante a batalha. Além disso, os mesmos tiveram 1.500 tanques destruídos, 900 aviões abatidos e cerca de 6 mil peças de artilharia destruídas. Enquanto os soviéticos perderam cerca de 1 milhão de soldados, 4 mil unidades de tanques, 2 mil aviões e mais de 15 mil peças de artilharia. Porém, mais do que apenas números, são vidas de homens, de sonhos desfeitos e de famílias destruídas. Isso mostra que na guerra não há vencedores, somente sobreviventes. Se inscreva, curta e compartilhe. E diga qual batalha ou acontecimento histórico você quer ver no próximo episódio. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.